depois do dilúvio, os seres humanos começam a fazer besteira de novo, né? E daí tem um anjo, que é o anjo de Mástema, que é o responsável por punir os seres humanos. Aí ele chega pra Deus e fala, então, tô com um problema. É muita gente e eles fazem muita besteira. Eu não dou conta de punir todo mundo. Eu preciso de ajuda. Aí Deus fala, não, tá sussa. Eu te dou 10% dos espíritos dos bastardos pra te ajudar. Ué? E essa seria a origem dos demônios. De acordo com o livro de Eles eram Jubileus. mercenários? Trocavam o serviço por almas? Não, eles eram almas que trabalhavam pro anjo de Mástema. Nossa, não sei se eu entendi. O anjo, pensa assim numa... Agora a gente tem uma hierarquia. Tá. Tem Deus, Deus. aí tem a corte celestial dele, e nele tá o anjo de Mástema. Tá. E daí ele precisa de pessoas, de seres... Ajudantes. São os 10% das almas dos bastardos, dos gigantes. Almas, pessoas mortas? Não, os bastardos, os gigantes que foram mortos os no Néfilins, dilúvio, os tá, Néfilins. tá. Isso. Então, 10% das almas, espíritos, Sim. enfim, dos Néfilins, trabalhariam pra Mástema pra punir as pessoas. Pô, essa origem de demônio é muito louca. É muito louca, né? Cara. E essa é uma origem, ó, isso tem texto de mais de 2.000 anos atrás. Nada a ver com o anjo caído, então. Não. Nessa explicação. Não. Tem a ver, em alguma medida, porque são os anjos que desceram. Verdade. Mas são os bastardos, a alma do bastardo, do filho, é um outro caminho. 10% dos que... Isso, é outro caminho todo muito doido. E, só que assim, mas por que eu nunca ouvi falar nisso? Por que isso não... Porque tem muitas teorias ao longo da história e essa não ficou tão famosa. E algumas vão vencendo, né? Isso, outras vão vencendo. E vão caindo em esquecimento. Literalmente, é tipo os anjos. Vão caindo. E daí, então, você tem essa explicação que fica por um tempo. E você tem, já no período ali do século I, na época que Jesus existiu e tudo mais, né? E eu tô falando, assumindo que Jesus histórico existiu. Você tem, então, essa preocupação das pessoas. O que a gente faz com o mal? Como que a gente... Né? Como que a gente se protege? Como se defende. Como se defende. E os textos, eles falam muito em... Segue as leis de Deus. Exato. Não abre brechas, né? Não abre brechas. Quais são as brechas onde o mal entra, né? É quando você não segue. Isso. Que mais? Nos manuscritos do Mar Morto, eles falam que existem as 3 redes de Belial. Se você cai em uma das Amor redes... ao dinheiro também? Não. Deixa eu ver se eu lembro delas. Maldizer, ser desonesto com alguém. Você faz uma promessa e é desonesto com aquela pessoa. Infidelidade, ou na verdade, não só infidelidade. Qualquer pecado relacionado... Enganar a outra pessoa? Não, qualquer pecado relacionado à luxúria, enfim. Tá. E o terceiro tem a ver com dinheiro. Tá. E daí, nesse livro... Isso daí é um livro dos manuscritos do Mar Morto, não? Que fala que se você cai em uma, por mais que você saia, você tá muito mais... Pode ser que você caia em outra a qualquer momento, assim. Então, vai ficar nesse rolê, assim. Entendi. E daí, eventualmente, então... Temos essas ideias, só que a gente tem que lembrar que o mundo é um lugar grandão, né? Então, tinha outros povos pensando em outras coisas. Daqui é só ali naquela região bem pequenininha. E daí, o cristianismo vem, né? E tem muito essa ideia de que tem demônios e seres malignos. Mas, de novo, lá na Bíblia, se for voltar, não tem uma descrição do tipo... o demônio tal é do jeito tal. O demônio... Não tá isso. Não tem. Aí, você vai ter isso depois. Sim. Especialmente durante a Idade Média. E eu não tenho uma relação 100% igual, mas, em geral, quando a gente tem alguma grande tragédia, ou pandemia, ou alguma coisa assim, o interesse por demônios e seres malignos aumenta logo depois, pensando em termos de sociedade. E eu acho que é muito por isso, de repente, um monte de gente boa morreu e etc, e as pessoas buscam explicações que acalmem elas, né? E daí você vai ter mais interesse e você vai desenvolver mais essas histórias. E daí ali no começo, alguns centenas de anos depois, a gente vai ter mais uma representação física desses seres malignos. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscrevem no canal e até a próxima.